Vamos lá. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, aí depois vai abrindo aí o áudio e faz a pergunta. E depois que finalizar, fecha o áudio aí, tá bom? Para não dar retorno. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui é porque eu vi vários alunos me perguntando a respeito do trabalho, falando que ia mandar para mim no WhatsApp, enfim. Pessoal, o trabalho é o seguinte, assim como na sala de aula, peraí, assim como na sala de aula eu explicava o conteúdo e, e ajudava vocês a resolver as questões, além disso, fazer o trabalho, da mesma maneira será aqui também, entendeu? O meu objetivo é o seguinte, é que durante essas 2 horas na terça-feira, ao mesmo tempo que eu esteja explicando o conteúdo, eu esteja ajudando vocês a fazer o trabalho. Ok? Então, por exemplo, na terça-feira passada, eu expliquei a parte de segmentos. E do material que eu disponibilizei, apenas a questão 7 ela vai estar incluída no trabalho. As demais questões, não. Então, por exemplo, hoje a gente vai ver ângulos. Pode ser que a gente vê toda a parte de ângulos aqui, né? Material aí que eu disponibilizei para vocês. Bem, independentemente se a gente vai ver tudo ou não, eu vou estar selecionando aqui pelo menos uma questão. Então, o que você faz então? Então, tiver aqui, ó, resolvendo aqui as questões junto com vocês. Aí vamos supor que tem a questão 10, aí eu vou falar assim, ó, pessoal, essa questão 10 eu quero que coloque no trabalho. Aí eu pego, ajudo vocês a fazerem aqui a questão, ok? Aí você no caderno, você coloca aí um asterisco aí, ou então você coloca essa questão 10 no final do caderno para saber que é do trabalho, você vai aí colocar da melhor maneira que você acha. Aí no momento certo, eu vou virar para vocês e vou falar, pessoal, eu quero que vocês me entreguem o trabalho. Aí quando vocês me entregar o trabalho, aí vai ter a questão 7 do PDF de segmentos, vai ter a questão, por exemplo, isso aqui é uma suposição, a questão 10 do material de ângulos e assim por diante. Entendeu? Eu não quero nada picado me entregando, não. Na hora certa, vocês vão me entregar tudo junto. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, aí vocês perguntam aí. Ok? Então eu vou aqui compartilhar aqui o material aqui de ângulos. Então a gente vai dar agora o início aqui a ângulos, né? Então a gente vai ver aqui, ó, semi-reta. Vamos considerar uma reta R e sobre ela marcar o ponto O. Bem, o ponto O divide a reta em duas partes. OR linha e OR duas linhas. Ok, então ó, nessa parte aqui, ó, veja que aqui nós temos uma reta. Lembrando que a reta ela é infinita, tudo bem? E ela é formada por infinitos pontos. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu quiser representar um ponto de uma reta, a gente sempre vai representar por letra maiúscula. A reta aqui, a gente representa pela letra minúscula. Mas como foi na aula passada, se eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Se eu tenho aqui uma reta e eu pego esses dois pontos aqui, ó, ok? Aí é o que eu chamo de A aqui de B. Então eu posso falar que esse ponto A e esse ponto B, eu posso estar chamando também da reta AB, ok? Então vamos lá, ó. Cadê? O ponto O divide a reta em duas partes, OR linha e OR duas linhas. Então o que seria isso então? Cada uma das partes é chamada semi-reta. O ponto O é chamado origem das semi-retas opostas. Então vou analisar cada um desses aqui, ó. Veja que eu peguei um ponto qualquer dessa minha reta aqui. Então, dessa minha reta aqui, ó, que ela é infinita, ok? E desse ponto O, eu vou obter duas semi-retas. Veja que eu vou ter... Imagina esse pontinho aqui, ó. Eu não sei se vocês estão enxergando, esse pontinho aqui da caneta Bic. Então, desse ponto para cá, eu vou ter uma semi-reta. E desse pontinho para cá, eu vou ter outra semi-reta. Ok? Então, no caso aqui, esse ponto O, ele vai ser a origem, ele vai estar dividindo essa reta em duas semi-retas, ok?
uma semirreta será chamada OR', igual está aqui, ó, e a outra será chamada de OR duas linhas. Tudo bem? Então vamos lá. O que é ângulo? Observemos duas semirretas, OA e OB, com origem no ponto O. Juntas, essas semirretas formam o ângulo AOB. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Se você der uma olhadinha na figura de cima, eu tenho a minha reta R. Bem, esse pontinho aqui da caneta Bic aqui, não sei se vocês estão enxergando, é o ponto O. Veja que eu tenho uma semirreta nesse sentido para a direita e eu tenho uma semirreta no sentido para a esquerda. Ok? Veja que elas estão, ok? Elas são colineares. O que significa isso? Significa que elas estão na mesma reta. Agora, se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, imagine que eu pegasse aqui nesse ponto e quebrasse ela. Aí eu vou fazer agora essa figura aqui, ó. Tá bom? Então eu peguei a caneta, quebrei ela, de forma que ela ficasse assim, ó. Ó. Beleza? Então veja que aqui agora eu tenho duas semirretas. Essas duas semirretas têm a mesma origem. Então imagina a caneta aqui, ó, eu fui lá e quebrei. Aí ficou dessa forma, ok? Elas têm a mesma origem, que no caso aqui é o ponto O, conforme está na figura. Só que essas semirretas, elas não são colineares, porque elas não estão na mesma reta. Veja que tem uma reta que passa aqui e tem uma reta que passa aqui, ó, nessa caneta. Entendeu? Então, nesse caso aqui, elas não são colineares. Se elas estivessem aqui, ó, por mais que aqui tenha o ponto O, aqui no meio, elas são o quê? Colineares, porque elas estão na mesma reta aqui, ó. Agora, nesse caso aqui, não. Elas não estão na mesma reta. Beleza? Aí aqui, ó, eu vou ter uma semirreta e aqui eu vou ter outra. Só que essas duas semirretas, onde elas possuem a mesma origem, elas vão formar dois ângulos. Elas vão formar esse ângulo aqui, ó, interno, e tem esse ângulo aqui, ó, externo. Eu não sei se aqui no material vai estar falando, mas você vai ter esse ângulo interno e esse ângulo aqui externo, tá bom? Aí vamos lá, ó, continuando o material. Juntas, essas semirretas formam o ângulo AOB. Então, ó, o ângulo AOB. Ok? O ângulo AOB. Acho que alguém está querendo entrar aqui. Deixa eu ver. Quer não. Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem. Beleza, o que eu havia comentado aqui para vocês. É só um detalhe, ó, veja que o meu A está minúsculo e o meu B está minúsculo, né? Também está indicando aqui a semirreta. No ângulo AOB, veja que eu posso representar o ângulo AOB dessa maneira, ou como também eu posso representar dessa maneira aqui. O ponto O é chamado de vértice e as semirretas OA e OB são chamadas de quê? De lados do ângulo. Então dá uma olhadinha aqui, ó, que ele está falando que eu posso indicar a semirreta dessa maneira, como também dessa maneira aqui, ó, com a setinha lá em cima, tá bom? Igual, deixa eu ver aqui. Eu vou desligar aqui o WhatsApp aqui, toda hora tá fazendo barulho. Era igual a gente tinha visto lá nesse segmento. Deixa eu ver se eu abro aqui, cadê o material aqui, ó. Apesar que essa parte aqui, pessoal, ó, é a parte de segmento que eu vou estar excluindo, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja que aqui eu estou pegando aqui o segmento AM, o segmento AB, o segmento BC, ok? Agora, quando eu tiro o traço aqui de cima, eu estou considerando a medida de AC, a medida do segmento AB e a medida do segmento BC, ok? Aqui eu estou falando do segmento, aqui eu já estou pegando a medida do segmento. Aí nesse caso aqui do PDF aqui, ó, você pode estar falando OA sem a setinha em cima, como também você pode estar considerando a seta, ok? Aí nesse caso, quando tem a setinha aqui, ó, já fica mais nítido você saber que, olha aqui, ó, quem é que está próximo dessa origem aqui, ó? É justamente o O. Então o O está próximo da origem. Tudo bem? A mesma coisa eu posso falar aqui do B. Veja que, perdão, do OB,
Veja que o O aqui, ó, tá próximo dessa origem aqui, ó. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, já dá para você notar que nessa situação, quem é a origem é meu O, ok? Nesse caso aqui também, quem é a origem aqui, ó, é o O, ok? Aí tá olhando aqui, ó, então olha uma olhada aqui. Aí eu tô falando aqui de origem, deixa eu voltar aqui, peraí. Tô falando de origem é porque aqui falou de origem, né? Cadê na figura lá de cima? Isso. Ele falou de origem. Só que agora, como que a gente vai estar mexendo com o ângulo, então muitas vezes agora substitui esse termo de origem por vértice, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, veja, no caso lá de cima, olha que interessante, ó, deixa eu reduzir um pouco, para começar a ver uma coisa, ó. Na parte lá de cima, o que que falava, ó? Falava que o O é a origem, ok? E que OA e OB era justamente quem? As semirretas. Agora, quando a gente começar a envolver a parte de ângulo, aí a gente vai tipo que mudar a nomenclatura. O O, você não vai ficar mais falando origem, você vai falar simplesmente agora que ele é o vértice. E veja que essa medida aqui, ó, esse segmento aqui, ó, segmento não, perdão, essa semirreta OA, você não vai mais ficar falando a semirreta OA, você vai ficar falando o lado do ângulo, ok? A mesma coisa eu vou estar me referindo também a essa parte aqui, ó, ok? Essa parte de definições, pelo menos no primeiro PDF de segmento, não caiu muito essas coisas não, caía mais era a parte de cálculo, tá bom? Eu acredito aqui também que em ângulos vai ser a mesma coisa. Vejamos como construir um ângulo a partir de outro ângulo já dado. Deixa eu ver aqui. Hum. Ah, tá. Essa parte aqui amarela aqui, ó, foi a mesma coisa que aconteceu lá nos segmentos. Essa parte amarela vai fazer uso, por exemplo, do compasso, né? Eu tinha falado na aula passada que como que a gente está tendo essas aulas à distância, então não vai fazer sentido a gente estar utilizando aqui um compasso, um transferidor e por aí vai, ok? Então nem sempre essa parte aqui amarela eu vou estar fazendo uso dela na explicação, tá bom? Em segmentos eu fiz porque era uma coisa bem tranquila, mas aqui ele já vai começar a falar aqui, para utilizar o compasso, entendeu? Igual tá falando aqui, ó. Fincamos a ponta do compasso. Então, eu não vou estar mexendo nessa parte aqui não, tá bom? Aí, ó, tem até figurinha lá, ó. Então, vou deixar isso aqui. Congruência de ângulos. O pessoal tá dando um sinal aqui, aí eu vou interromper e vou retornar a aula, viu? Lembrando que são 6 aulas de 20 minutos. Então, eu vou interromper aqui rapidinho.